Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje marca o início da série especial de final de ano, a exemplo do que acontece já nos últimos 7 anos, onde nós fazemos uma retrospectiva do que passamos naquele ano e também discutimos com analistas, com representantes da academia, com empresários, com produtores, discutimos um pouquinho as perspectivas que nos aguardam para o ano seguinte. Nós estamos terminando 2016 e o nosso foco nessa série nossa de final de ano será a discussão sobre uma consolidação de um novo ciclo da cadeia produtiva canavieira. E nada melhor para nós oferecermos a nossos telespectadores o início dessa nossa nova série, trazendo o professor Alberto Borges Matias, professor da FEA USP Ribeirão Preto, também coordenador do INEPAD. Professor Alberto, muito obrigado por nos permitir que a gente possa começar essa série especial, usando a sua expertise, os seus conhecimentos e contando com a sua visão estratégica, não apenas regional, nacional, mas também internacional. Bom, eu que agradeço o convite dessa participação, né? E meus agradecimentos também a quem nos vê, a quem nos ouve, né, nesse processo todo. Então, é um prazer estar com vocês. O professor Alberto preparou uma apresentação especial, inédita, onde ele mostra, ele faz um balanço do setor sucroenergético. Então, eu deixo o senhor muito bem à vontade aqui. Os telespectadores podem acompanhar esses slides aí da sua apresentação para que a gente tenha dados mais concretos e reais daquilo que nós estamos passando. Bom, então vamos lá. Eu fiz uma apresentação leve apenas para ilustrar essa nossa discussão, não é? Então veja, nesse slide, cana-de-açúcar produção, vocês têm aí a evolução da produção de cana-de-açúcar no Brasil desde 1980 até 2016. Eu coloquei esse dado para que vocês vejam o sucesso que é o setor, principalmente nessa região, né, centro-sul-sudeste, né? A produção expandiu fortemente. As crises são muito pequenas dentro desse processo de evolução. Nós temos uma queda aqui em 2001 e uma outra queda em 2011. Então, as crises setoriais, aparentemente, elas vêm a cada 10 anos, mais ou menos, não é? Então, 2011, a gente pode estar programando alguma coisa para 2021, né? Um outro repensar aí do setor. Mas a evolução da produção é uma evolução fantástica. Então, todos merecem, né, os parabéns por este crescimento. Este crescimento significa um crescimento das próprias organizações, da parte da produção da própria fazenda, das usinas, da renda de todos os trabalhadores, da evolução do PIB brasileiro. Então, isso é fantástico, não é? No slide seguinte, né, nós temos aí a evolução mais recente da estimativa da safra 2016-2017, onde nós temos aí um crescimento de novo de 2,5%, da safra 2015-16 para 16-17. Então, esse processo de expansão da produção continua. Nesse slide seguinte, nós temos o açúcar, né, com a produção da estimativa da safra 16-17 em mais 12,4%. Até como resposta à evolução de preços recentes que nós tivemos aí do açúcar, não é? Como resposta a uma demanda maior até da China, né? Então, o mercado internacional promoveu um aumento, né, das cotações do açúcar. Neste gráfico seguinte, nós temos a produção do etanol, a estimativa também da safra 16-17, com um aumento da produção de 2,9%. Então, veja, o setor está promovendo a expansão de todos os produtos, praticamente todos os produtos, mesmo na área de energia, fazendo um crescimento também significativo. Então, isto é altamente produtivo. E o governo precisa aprender a incentivar o setor, porque é incentivando o setor que você vai aumentar o PIB gerado por todo este processo, por toda essa cadeia de produção, né?
Nesse slide seguinte, nós temos aí a cotação histórica do açúcar desde 1986. Vejam que interessante são esses pontos de alta, né? Se vocês pegarem em laranja, vocês têm nesse gráfico a média móvel 12 meses dos preços, para dar uma estimativa mais equacionada, sem ficar naquela evolução mensal. E o que vocês podem observar é que nós temos ciclos de preço, praticamente a cada 5 anos. Então, no primeiro momento, vocês veem ali, ó, em 97, mais ou menos, 96, 97, uma elevação. Depois, a outra evolução é em 2011. Então, nós estamos falando aí 5 anos, 2006, 2011, né? 2001, desculpem. Depois, o outro ciclo vai para 2006, 2001 para 2006, mais 5 anos. Depois, a outra, ela vai a 2011, ou seja, 2006, 2011, 5 anos. E depois, 2011, mais 5 anos, 2016, que é o ciclo que nós estamos vendo. Então, veja, apesar da gente poder dizer que o futuro é muito incerto, ele parece muito mais definido do que nós imaginamos. Então, esses ciclos, né, a gente chama isso de análise gráfica, eles demonstram um processo normal de evolução dos preços. Portanto, a partir de 2017, a gente deve ter que começar a ter um ajuste de preços do açúcar para baixo. Mas essa safra vai sofrer o quê? Vai sofrer elevação de produção, que eu comentei agora há pouco, e por isso o ajuste de preço, porque o Brasil é o maior produtor, né? Se nós pegarmos um período mais recente de 5 anos da cotação do açúcar, nós temos aí uma retração, até em função de problemas climáticos, de 2011 a 15, e em 16, uma elevação substancial aí do preço do açúcar, vindo de 10,67 para 21,94, né? O próximo, nós temos os 10 maiores produtores de açúcar. Vejam a importância do Brasil. Como segundo, nós temos a Índia, e em terceiro, a União Europeia. E todos os demais produtores são produtores muito pequenos para o padrão que a gente tem de produção no Brasil. Então, o Brasil, nesse segmento, é altamente significativo. O Brasil construiu o seu espaço, porque não era assim lá no passado. Então, nós construímos nosso espaço. O empresário brasileiro é empreendedor na natureza. E nós precisamos incentivar esse fôlego de empreendimento. Mas, ressaltando aqui, é o Brasil e a Índia com os problemas naturais da Índia lá na produção. Agora, a Índia, dado até o seu espaço, o seu contingente populacional, se ajustar em termos de produtividade, ultrapassa o Brasil. Então, é um mercado para até investimentos de brasileiros e é também um mercado para que o Brasil, né, fique atento em termos de competição. No próximo slide, nós temos a correlação entre a gasolina e o álcool. Vejam aí que no quadro eu coloco que a correlação entre preços de gasolina e álcool é 0,94, ou seja, 94%. 100% é a perfeição. Então, o que nós temos é uma clara perfeição, praticamente, entre a relação de preço de gasolina e de álcool no Brasil. Então, o preço do etanol depende claramente do preço da gasolina. Esta é a relação, esta é a amarração. Então, depende muito da estratégia de preços a ser montada a partir de toda a reorganização da Petrobras, que está sendo reconstruído no seu planejamento estratégico. Mas um ponto vai ficando claro, que é a definição de preço da gasolina da Petrobras em termos de padrões internacionais. Em termos de padrões internacionais, a gasolina brasileira, o combustível brasileiro é caro, não é? Então, isso vai inibindo a evolução de preços da gasolina para o futuro, né? E vai também segurando, né, o preço do etanol. Então, o que isso significa? Nós precisamos continuar fazendo investimentos muito fortes no aumento da produtividade da geração, da produção do etanol, não é? Então, isso é uma base para trabalhar custo. Não vai ser tão possível trabalhar preço, vai ser necessário trabalhar o custo de produção. Então, a escala na produção é importante. Então, vai cada vez ser mais importante a produção na geração do etanol, né? Os maiores produtores de etanol, nós temos aí os Estados Unidos, né? Praticamente mais do que o dobro da produção brasileira, e depois China, Canadá são ínfimos.
Então, os grandes produtores, Estados Unidos e Brasil, e Estados Unidos fomentando claramente aquilo com benefícios, né? Benefícios fiscais. E o Brasil tendo que concorrer nesse processo. Então, o Brasil, na competitividade com os benefícios americanos, fica também uma competição difícil. No Brasil, internamente, uma competição com a gasolina. Então, continua a mesma estratégia, ou seja, é uma estratégia de custo de produção, de produtividade industrial. Os maiores consumidores também são Estados Unidos e Brasil na mesma lógica, cada um vendendo para o seu mercado interno. Se nós pegarmos o preço do etanol a mercado futuro, nós vemos já uma certa estabilidade no mercado futuro aí até 2019, mais ou menos. Então não existem grandes expectativas, deve ter uma queda em 2018, equalizando o preço a 1,560 a partir de julho de 2018. Esse é o que o mercado futuro está apresentando. Quanto a gasolinas, o mercado futuro indica, a partir de meados de 2017, uma queda brutal de preço. Então, veja, se nós estamos balizando aqui o nosso mercado a partir de mercados internacionais, nós vamos ter aí um meio colapso de preço da gasolina e do etanol a partir de meados de 2017. Então, com isto, de novo, precisamos fomentar muito a produtividade, né, do etanol. Eu acho que este é um centro importante. A produção de açúcar, nós tivemos um crescimento substancial da produção de açúcar a partir de 2000, né, em períodos mais recentes tem uma queda da produção de açúcar que vai agora reverter a partir da própria expectativa já 16, 17. A produção do etanol está crescendo fortemente, em termos mais recentes a partir de 14 e 15, né, como mostra esse gráfico apresentado. No tocante à energia elétrica, a energia elétrica aparece como um produto complementar substancial já na maioria dos processos produtivos do setor. Aí eu apresento nesse quadro as tarifas de energia elétrica, né, para uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia elétrica TE cobrada aí nos diversos segmentos. Então, há uma necessidade de uma integração maior da produção de energia elétrica com as próprias unidades demandantes, que muitas vezes são estatais, que é o caso de municípios, empresas públicas ou então o próprio mercado. Mas é importante que os produtores façam uma segmentação de mercado para definir o seu projeto estratégico de alocação da energia elétrica, né? As bandeiras tarifárias, todos já conhecem, está aí apresentado o esquema de bandeiras tarifárias, e o Brasil passa por períodos de agruras de chuva, né, de disponibilidade de água para geração de energia elétrica, excesso, falta, então são ciclos naturais aí dentro do processo de evolução. Aí esse gráfico apresenta a evolução das bandeiras tarifárias mês a mês, né, nós estamos neste momento agora num período de preços menores, né, a tarifa verde, e já começando a reentrar na tarifa amarela outra vez, né. Eu acho que a mensagem, em síntese, é assim, ó, futuro nós fazemos. Então vamos olhar as condições de mercado que existem, as expectativas de mercado que existem, mas montar o nosso planejamento. E aí eu volto a colocar. O Brasil não é chegado muito em planejar coisa nenhuma, né? Mesmo na organização a gente deixa muito a desejar. E nós precisamos reaprender a planejar, a nos organizar. Então nós precisamos fazer o orçamento de um ano, mas nós precisamos ter um planejamento de 10 anos. O que nos espera nesses próximos 10 anos? Que investimentos vamos fazer nos próximos 10 anos? Para aproveitar as oportunidades que vão surgir. Oportunidades de financiamento. Veja, com a mudança de governo, nós vamos começar a ter o BNDES, as organizações de fomento estaduais, a ter recursos para canalizar para projetos de investimento. O Banco Mundial e bancos regionais, internacionais, têm recursos disponíveis para alocação no Brasil. E a grande reclamação é que faltam projetos para desenvolvimento. O que não falta no mundo é dinheiro. Dinheiro tem em excesso por conta da crise de 2008. O mundo, para cuidar da crise de 2008, emitiu muito dinheiro,
porque já tinham emitido dívida e bateram no limite da dívida dos países e tiveram que fazer emissão monetária. Então tem recurso disponível para projetos a custo baixo. O que precisa? Projeto. Nós vamos aprender a fazer projeto de forma profissional, não na forma como nós atuamos muitos anos, de fazer um projeto para gerar um engodo no financiador. Isto não tem mais espaço. Nós temos que fazer os projetos demonstrando a nossa competência, o nosso conhecimento a longo prazo. Vou fazer um projeto para os próximos 10 anos. Quando você vai fazer uma expansão da usina, essa expansão da usina, entre discutir a ideia e colocar a expansão em ordem, ela vai levar uns 6 anos. Então nós temos que planejar já os próximos 10 anos para saber o que nós vamos estar fazendo. Precisamos nos acostumar a isso. O futuro nós fazemos. É correto afirmar, então, que para essa consolidação da cadeia produtiva sucroenergética, nós temos aí as condições propícias. Sim, veja, nós temos as condições propícias em termos de demanda, em termos do caráter empreendedor dos nossos empresários, não é? Nós temos mudanças de ciclos de família, esses processos sucessórios, eles levam ao insucesso nas empresas, então existem muitas oportunidades de incorporação de negócios tradicionais. Quer dizer, o Brasil é o país da oportunidade, né? Imagina o seguinte, né? Você está de paciência esgotada aqui no Brasil, com tudo o que vem acontecendo. Imagina mudar para a Dinamarca. A coluna de jornal mais lida na Dinamarca é obituário. O que acontece de novo é a morte. Não dá, gente. O país para nós vivermos é este que nós estamos. Este é o país da oportunidade. Nós temos assunto todo dia para discutir. E aqui nós temos como planejar o nosso futuro. Nós temos mão de obra que precisa ser treinada, né? Porque o Estado não cuidou disso na base. Nós temos capacidade de produção, temos capacidade de empreender instrumentos, temos capacidade de importar. Qual é o país do mundo que rejeita brasileiro? Nenhum. Por quê? Porque o grande processo migratório dos principais países do mundo foi feito para o Brasil. Nós temos aqui todas as colônias. Isto é fantástico. O Brasil é o mundo futuro. Fantástico isso aqui, não é? Então vamos aproveitar os pontos positivos do Brasil para ajudarmos a fazer o futuro. Futuro nós fazemos, nós precisamos continuar a fazê-lo. Professor Alberto, eu quero e ficaria felicíssimo, e tenho certeza que vai ser assim, que o nosso telespectador vai ficar contagiado pelo seu realismo e que está embasado no otimismo. Isso é muito bom. Mas um setor que nem o nosso, que nós estamos terminando 2016, nós temos 70 usinas em regime de recuperação judicial, nós temos 60 usinas que encerraram as atividades, nós temos um desemprego na indústria de base fantástico, a indústria de base de Sertãozinho, que sempre foi muito virtuosa, que sempre gerou muitos empregos, distribuiu muita renda também, tá? De Piracicaba também, essa indústria está esfacelada, quer dizer, nós temos as maiores empresas de bens de capital do setor sucroenergético, elas estão ou em recuperação judicial ou fecharam. É o caso de Dedini, por exemplo, que é um grande marco de indústria que contribuiu de uma maneira espetacular na construção das usinas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, desenvolvendo tecnologia e tudo mais. É justo dizer que o que passou, nós temos que realmente nos preparar agora para um novo ciclo, um ciclo onde o planejamento que o senhor destacou é vital para que o empresário possa saber os passos que ele vai seguir e possa sentir também um ambiente de negócio. O que é fato, a gente vê na sua explanação, é que mercado existe. Existe mercado para o açúcar, existe demanda para o etanol e também para a bioeletricidade. Sim. Então, isto já é uma condição básica para o desenvolvimento dos negócios. Quanto ao insucesso dos negócios, vejam o seguinte: que empresas vocês conhecem que têm mais de 50 anos? Que empresas vocês conhecem que têm mais de 100 anos? A pergunta que eu faço
é para que todos nós fiquemos atentos que toda organização tem um ciclo de vida. Elas têm uma vida também. E essa vida não é tão longa quanto nós imaginamos. É muito difícil uma empresa suplantar o seu processo sucessório. Muito difícil. Isso precisa ser construído com muita atenção. O processo sucessório, ele precisa conscientemente levar algo como 10 a 15 anos. Não é um negócio simples, não é? Então, essas usinas que estão fechadas, que estão em recuperação e que a recuperação não vai recuperá-las, já existem inúmeros trabalhos que apresentam isso, elas fazem parte de um passado, elas foram. E esse mercado delas já foi retomado pelas outras, que cresceram. Então o mercado vai se consolidando. Isso é o que nós estamos vendo. E é o que nós estamos apresentando. Veja, nós vamos ter uma briga nesse próximo ciclo em cima de preço. Então nós temos que ser competitivos na produção. A produção exige escala. Então veja, o mercado já está ditando. Então eu preciso seguir essa linha, não é? E preciso adequar os negócios. Então, nós precisamos ter em mente o ciclo de vida dos negócios. Isso é uma coisa que pouca gente considera. Sempre quando a gente fala em sustentabilidade, a gente traduz sustentabilidade por sustentabilidade ambiental. Não é. Sustentabilidade tem um tripé. É ambiental, social e econômico-financeira. O social é o seguinte: se nós não participarmos do desenvolvimento da sociedade ao nosso redor, nós não vamos ter mão de obra, nós não vamos ter mercado consumidor, então também não adianta. Então tem que participar. E o setor cicloenergético é um setor que tradicionalmente, historicamente, tem uma atuação social forte. Sempre teve dentro das usinas um apego grande ao corpo funcional, com inúmeros benefícios ao corpo funcional, benefícios às cidades nas quais se instalaram e às cidades que nasceram do nada praticamente. Então o setor já sabe trabalhar isso. Agora, a sustentabilidade econômico-financeira, todos me desculpem, mas não aprenderam a trabalhar a sustentabilidade econômico-financeira. As coisas foram acontecendo. Os problemas que eu tinha, empréstimo resolvia. Não é mais assim. O problema não é eu ter o crédito rural para segurar o buraco que eu tenho financeiro, porque ele vai aparecer de novo. O problema não é pagar os juros, é pagar o principal, é remunerar o principal de retorno. Então, isso precisa ter sistemas de gestão, sistemas de controle. Aqueles sistemas MRP que tinham de gestão, que agora são os RPs, precisam ser implantados. Hoje é um esquema mais barato ser implantado e que ajuda a resolver uma grande parte desses problemas. Agora, não vão ficar atrás daquelas ideias quando eu vejo essas implementações. Não, o sistema tem que respeitar o que eu faço dentro da usina. Não é assim. O que nós fazemos dentro da usina muitas vezes está errado, está equivocado. Já existe todo um processo de conhecimento dentro das escolas de contabilidade, por exemplo, que define como isso precisa ser contabilizado. Não é como eu quero, é como o sistema em geral considera, quais são as melhores práticas. E eu preciso fazer isso de forma adequada. Preciso ter uma prestação de contas trimestral apresentada no próprio site, um site de relacionamento institucional, não é? Precisa se apresentar lá um relatório da administração sobre o que aconteceu. Para que tudo isso? Para fomentar os financiadores a ter credibilidade no negócio que eu estou fazendo. Para que eu mesmo tenha noção de como o meu negócio está andando. Né? Então esse é um novo mundo, é um mundo que a gente fala em termos de empresa, de governança corporativa. Isso precisa ser feito para gerar sustentabilidade. Professor Alberto, na penúltima entrevista sua para o TV Brasilagro, e nós gravamos consigo aqui em novembro do ano passado, quando ainda haviam alguns inteligentes, entre aspas, jornalistas, ainda apostavam de que a presidente Dilma conseguiria reverter aquele quadro deprimente e dramático que ela colocou a todos nós brasileiros. E o senhor foi um dos poucos que naquela época já dizia, está tudo errado. Eu recordo que o senhor mencionou aí uma questão dos juros que o Brasil estava pagando sobre uma dívida que eram impagáveis. E não havia nenhum movimento dos nossos gurus financeiros, dos nossos gurus burocráticos,
no sentido de dizer, olha, vamos tentar arrumar isso um pouco. Não dá para também, ao mesmo tempo, não dá para desassociar a atividade do setor canavieiro do setor governamental, porque é uma atividade gigantesca e que depende de políticas públicas. A chegada do governo provisório de Michel Temer, as mudanças já implementadas, elas estão no caminho certo? Ainda não. Ainda nós estamos num governo temporário. E o governo temporário, ele não gerou a base do desenvolvimento, porque o nosso grande problema hoje, e nesse passado recente também, foi essa crise econômica. Essa crise econômica que gerou 2 anos de queda de PIB ao redor de 3%, 3,5%. Desculpa, professor Alberto, o senhor mencionou nessa entrevista do ano passado que essa crise foi fabricada e produzida por nós. Sim. O senhor deixou muito claro isso. Sim, foi. E continua sendo. Continua sendo. Veja só, quando você tem um governo que trava a economia, ele travou a economia. Como é que ele travou a economia? Parou o crédito. Pega o setor de crédito imobiliário. O governo travou a Caixa Econômica Federal, pega os saldos de crédito imobiliário. Então você gerou uma crise. A crise, nós aqui no Brasil construímos a crise. O exterior não tem nada a ver com isso, absolutamente nada. E continua ainda do mesmo jeito. Nós estamos travados e não destravamos a economia. Então, o que acontece? Pega o Dia das Crianças. O Dia das Crianças, no comércio, deu uma queda de receita de 9% em relação ao ano passado. Absurdo! Isso é uma crise nunca vista nesse país e nós estamos nela e estamos fomentando ainda. É um erro, é um grande erro. E continuamos no mesmo erro das taxas de juros. Nós estamos com taxa de juros de 14% ao ano, quando o próprio Banco Central, na pesquisa que ele faz junto ao sistema financeiro, que é expresso toda segunda-feira no Boletim Focus, para quem tiver, eu acho que é importante vocês darem uma lida nesse material, toda segunda-feira o Banco Central divulga um boletim chamado Boletim Focus, onde apresenta as expectativas de mais de 100 economistas do setor financeiro sobre inúmeras variáveis econômicas, crescimento do PIB, taxa de inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, déficit externo ou interno. Está lá apresentada a expectativa. A expectativa é o seguinte: a taxa prevista pelo mercado é de queda substancial de inflação. Ela vem de 11% para fechar esse ano na faixa de 5,5%. 7,5%, desculpe. E o ano que vem, 2017, na faixa de 5,5%. Está lá, a expectativa de mercado é essa. O que o Banco Central faz? Mantém a taxa de juros lá em cima. Ué, quem é o grande beneficiário disso? O setor financeiro. Aí vamos às contas do governo federal. Qual é o déficit previsto para esse ano? O déficit comentado é 170 bilhões de reais, que já é muito. Só que 170 bilhões de reais é o déficit primário. Não é o déficit nominal última linha. O déficit nominal última linha é 1 trilhão. O que é isso? Onde é que nós estamos? Em 2 anos, a gente quebra esse país. Quebra. Então, assim, nós precisamos fazer uma pressão para segurar esse problema. Não pode acontecer isso. Só na conta financeira dá 811 bilhões de reais. Aquilo que eu disse lá atrás aconteceu. Muito bem, qual é o próximo passo? Sem querer ser de grande previsão. Como é que eu vou segurar 1 tri? Aumentar imposto? Não tem imposto que segure isso. E agora? Também porque não há quem pague imposto. Então, mas não tem. Olha só a encrenca que nós estamos colocados. Então, o que já começa a ser desenhado? Que só há uma solução. A primeira, tem 2 soluções, mas vai ficar uma. As 2 soluções nesse momento é o quê? Eu vou emitir dívida. Então, 2017 vai fechar com um aumento grande do endividamento público. 2016. 2017 já vai para a mesma linha. Acabou. Se eu não resolver isso, em 2018 eu vou ter que ir para a segunda opção, que é emitir dinheiro. Inflação. E aí eu tenho uma inflação de quanto? De 500% ao ano. Olha a brincadeira que nós estamos metidos nela. Então é assim, os empresários precisam
participar de um processo de controle do Estado brasileiro. Precisa controlar o Estado, através principalmente das associações de classe. Precisa fazer pressão no governo para que isso seja alterado. As associações precisam acompanhar as informações. Informações tem sobre a situação do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. Surgiu recentemente um processo, acho que até falei que ia surgir, surgiu, o processo dos observatórios sociais. Hoje já são 104, 105 observatórios sociais no país. 2017 tem planejado mais 350. Função do observatório social: controlar as contas das prefeituras. O que o empresário precisa fazer? Precisa fomentar, precisa participar, fomentando financeiramente a despesa para fazer esse controle, que é pífio, é um valor muito pequeno, não é? Então vamos gerar esse trabalho nosso para controlar o Estado brasileiro. Os grandes países do mundo são grandes, são desenvolvidos, porque controlam o Estado. O Estado é um desastre. Se deixar o Estado livre, ele destrói a economia. Não vimos isso? Então não vamos deixar de novo. Não é acreditar que um partido político vai resolver o problema. Não vai. Ele precisa de apoio também no controle, no sentido do controle. Informação tem. Todo mês nós temos informações sobre todas as prefeituras do país, sobre todos os estados do país, sobre o governo federal, sobre as empresas estatais. Agora precisamos do lado de cá nós controlarmos. Então, veja, está sendo desenhado um desastre. Então, em termos econômicos, nós precisamos parar isso. Senão nós vamos pagar a conta na frente. Professor Alberto Borges Matias, qual foi o recado que o senhor enxerga que as urnas deram aí nas eleições dos municípios brasileiros? Primeiro recado é assim: a atividade política está deixando muito a desejar. Isso explica explica voto branco, voto nulo e abstenção. Sim. Um terço mais ou menos dos votos do país. O grande ganhador foi a abstenção. A abstenção contando todo o rol dos brancos, nulos, né, e as anulações. Foi o maior, foi quem ganhou a eleição no Brasil, não é? Então, pesquisas apontam que o grande número desse vencedor aí foi formado por eleitores jovens. Sim, o jovem está decepcionado. Que é importante. Por que também? Porque a taxa de desemprego está grande no rol do jovem. Nós estamos destruindo o futuro do país. Então nós precisamos gerar o desenvolvimento. Isso precisa ser feito, não pode ser travado como o governo está fazendo nesse momento. O governo não fez absolutamente nada para gerar desenvolvimento. Tem que trabalhar essa base de desenvolvimento. Dizer que o desenvolvimento vai ser feito por projetos de infraestrutura, isso é um lado, é importante, é um lado, mas é completamente insuficiente. Né? Porque nós temos projetos grandes de infraestrutura que vão ser coordenados por algumas empresas isoladas, quer nacionais, quer internacionais. O Brasil é muito maior do que só projeto de desenvolvimento. A equipe econômica está errada. Continua errada. Continua errada. Então não é por aí. Professor Alberto, uma pergunta que eu não posso me furtar de fazê-la é a seguinte: eu vi pelos grandes jornais nacionais, pela grande mídia nacional, vi também pelas emissoras regionais de televisão e de rádio aqui na nossa região, a região de Ribeirão Preto, ou região da Grande Sertãozinho, que engloba Ribeirão Preto, a sua participação no governo, no plano de sucessão da administração pública municipal de Ribeirão Preto, que foi uma tragédia. Não precisamos repetir o que a mídia nacional também mostrou. Nós viemos lá atrás, hoje o nosso ex-prefeito Antônio Palocci está preso em Curitiba, envolvido na Lava Jato, como um dos maiores mentores do assalto que foi feito aos cofres públicos do governo. 8 anos de prefeita Darcy Vera, um desastre, Polícia Federal, quer dizer, mais da metade da Câmara Municipal, dos vereadores que formavam a Câmara Municipal não conseguiram se reeleger e respondem a processo, correm risco de prisão, a própria prefeita ainda corre risco de prisão. E, no entanto, o deputado federal Duarte Nogueira conseguiu vencer de uma forma importante a eleição aqui em Ribeirão Preto.
E o primeiro nome a ser anunciado nesse governo de transição foi o seu nome. O que, na minha opinião pessoal, e eu sou suspeito de falar porque eu sou não só um admirador seu, mas eu sou um daqueles que conhece um pouco do seu trabalho, trouxe uma credibilidade muito importante para esse processo de mudança. O que o senhor está fazendo nesse processo de transição aí, professor Alberto? Vamos lá, eu estou partícipe do comitê de transição. Já disse que eu não quero nenhum cargo, não tenho interesse em cargo, né? Isso já ficou claro também e agradeço ao Nogueira pela lembrança do meu nome nesse processo. Veja, eu venho criticando já há algum tempo a gestão da Prefeitura de Ribeirão Preto. Até um observatório que o senhor coordena aqui já vinha acompanhando. Isso, eu implantei o Observatório Social de Ribeirão Preto exatamente para isso também. Então veja, nós estamos desenhando o caos de Ribeirão Preto. O orçamento 2017 de Ribeirão Preto, dentro dele, escondido nele, tem um déficit de quase 1 bilhão numa prefeitura do tamanho de Ribeirão Preto. Então o desastre nacional é o desastre que a gente está desenhando também em Ribeirão Preto, tá? Isso não pode. Então eu venho criticando isso, venho dando sugestões, e aí o Nogueira achou que era importante que eu participasse para apresentar isso a todo o pessoal do governo e que a gente fosse planejando o futuro, que eu acho que isto é relevante. Então eu estou para ajudar a fazer esse planejamento do futuro, a desconstruir esse desastre do ano que vem, a levantar mais informações, né, sobre a própria prefeitura, para subsidiar os secretários que estarão entrando então no governo. Eu acho que foi um processo interessante. O que eu tinha colocado no Nogueira já previamente é o seguinte, ó, antes de você pensar politicamente, pense tecnicamente. Porque a sociedade demonstrou nas eleições que tem sérias dúvidas sobre a gestão política. Então construa uma base técnica. Aí ele achou que seria interessante me convidar. Então eu estou nessa parte, nessa função de orientação da parte de gestão das fazendas, da área da fazenda aqui de Ribeirão Preto. Então estamos nos reunindo e estou levantando então pontos para isso, tá? A grosso modo, os problemas que o senhor já detecta e já vinha apontando para Ribeirão Preto são os mesmos que nós encontramos a nível nacional. Sim, ou seja, se você não controlar a prefeitura, o gasto é absurdamente. Veja, eu estou falando de 1 bilhão, lembre, a receita é 2. Aonde faz sentido isto construído dentro da cidade? Então, veja, ou as empresas ajustam isso, controlam isso, ou vão pagar a conta. Tem alguma dúvida? Nenhuma. Né? Você vai ter IPTU, vai ter complemento de IPTU, vai ter conta a mais para manutenção das vias, vai ter energia elétrica e libera tudo. Só não vai ter emissão de moeda porque não cabe ao município fazer emissão de moeda. Antigamente o município fazia uma pressãozinha no Estado para via do Banco do Estado fazer pressão no Banco Central para gerar moeda, tá certo? Agora não dá muito esse caminho, mas você pode decretar estado de calamidade para ver se tem um socorro do Estado e da União que vai meio desembocar próximo à situação, às vezes, de emissão monetária. Então precisa controlar isso. Professor Alberto, para finalizar, o que a economia mundial nos prepara para 2017, 2018 e daí para diante? O que o senhor consegue enxergar no nosso futuro, no mundo? Primeiro, veja, a economia mundial vai crescer a taxas pequenas, mas tende a ir ajustando o crescimento. Estou falando taxas pequenas ao redor de 2%. A China continua com as suas taxas altas menores, por quê? Porque a economia ganhou uma dimensão muito grande. Então, em termos de valor, o valor continua se ampliando. Nós temos 2 crises programadas. A crise italiana, possivelmente já para 2017. Os bancos italianos estão com uma séria dificuldade. Então isso vai gerar problemas na própria União Europeia para a sustentação do setor bancário italiano. Então isso precisa ser visto, que vai gerar uma certa insegurança. E tem também caminhando a nova crise americana, porque para resolver o problema da crise 2008, foi emitido um volume muito grande de moeda americana no mercado. Isso gera descrédito quanto ao valor do dólar como padrão de referência. Então isso possivelmente para 2018 vai desembocar e de uma forma muito grande. Então, de novo,
Nós temos que cuidar das nossas coisas, olhar a economia e ver como nos precavemos desses problemas. Mas cada vez mais vai ficando claro que o nosso futuro é o mercado brasileiro. Nosso mercado é este mercado no qual nós estamos trabalhando. Ele tem um enorme potencial de desenvolvimento. O enorme potencial de desenvolvimento do Brasil, se souber fazer direito, esse país tem toda a possibilidade de dobrar o PIB. Quem no mundo tem essa possibilidade? Então, vamos ficar atento ao Brasil. Professor Alberto, muito obrigado não é uma explanação, na verdade foi uma aula. E a gente dá um arranque muito positivo com a sua entrevista, com a sua participação, a qual eu agradeço mais uma vez, nessa nossa série especial do TV Brasilag. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a gentileza pelo convite e a quem nos viu e ouviu. Meu muito obrigado. Nós agradecemos a você também, telespectador amigo, e voltamos na próxima semana com novos entrevistados dessa nossa série especial. Até lá, muito obrigado.